Boa tarde a todos. Que bom você estar aqui no encontro, mesmo nessa tarde de chuva aí, você escolheu estar aqui com a gente nessa tarde. Você não me conhece, meu nome é Wesley e fico feliz que você esteja aqui com a gente, tá bom? Se você não está vindo aqui pela primeira vez, você recebeu aí na entrada um guia de mensagem, que é uma forma de você acompanhar aqui o que a gente vai falar, levar um resumo para casa, tá bom? Maneira interativa aí, você vai preencher algumas colunas aí, umas lacunas, melhor dizendo, quando eu te dar a dica aí. E aí no final do programa você pode levar essa mensagem, reler, entregar para alguém, enfim, guardar como recordação da sua passagem aqui, tá bom? Antes de a gente entrar no tema de hoje, quero dar meu boa tarde também ao pessoal que está aí assistindo a gente pelo Facebook e que vai ter contato com esse vídeo depois pelo YouTube, tá bom? Minha saudação para você. Rapidinho um anúncio que eu vou te dizer, na próxima sexta-feira aqui, acho que é dia 6, né? A gente tem o aniversário do TA. Se você não sabe o que o TA é uma abreviação de Tudo Anônimo, é um ministério que a gente tem aqui na igreja, que a gente atende, dá suporte, ajuda no tratamento de pessoas que sofrem algum tipo de dependência, química, dependência de bebida, do cigarro, enfim. É o sexto aniversário? Sexto aniversário do Grupo TA. Todo ano é muito emocionante, na verdade, juntando com os batismos que tem aqui, são as programações mais emocionantes que o encontro promove. A do ano passado foi particularmente especial aqui, eu lembro de ter me emocionado bastante, a quantidade de testemunhos de pessoas que passaram por aqui, estão por aqui e com o auxílio dessa comunidade conseguem vencer o vício das drogas, a dependência química. Então fica o convite para você estar aqui com a gente na sexta-feira, tá? A gente vai ter toda a nossa estrutura montada aqui, a banda vai estar aqui com a gente, o louvor, toda a banda completa, enfim, tá o convite para você estar aqui com a gente na sexta-feira. Eu sei que muitos têm reunião de grupo pequeno aqui na sexta-feira, outras atividades, enfim, mas se você puder estar aqui com a gente vai ser muito legal, tá? E aí no sábado, no primeiro sábado de outubro, a gente tem a nossa edição do Encontro Manhã, todo primeiro sábado do mês, então sábado que vem a gente tem rodada dupla, tá? Tem sábado às 10 horas pela manhã e depois o encontro normal às 16 horas, tá bom? Recados dados, vamos entrar aí hoje no segundo tema da nossa série Eu Quero Acreditar em Deus, mas estamos falando de alguns desafios que as pessoas elas têm em sua fé. Há muitas pessoas que querem de fato acreditar em Deus, mas por algum motivo algo deve ter acontecido, algum obstáculo que as impede de acreditar plenamente em Deus. O argumento que nós usamos como introdução dessa série na semana passada é que há tantas pessoas que estão rejeitando não o Deus verdadeiro, estão rejeitando não o Deus da Bíblia, mas o que elas estão fazendo? Elas estão rejeitando uma visão distorcida de quem elas pensam que Deus é. Elas não estão rejeitando a Deus, elas estão rejeitando aquilo que elas pensam que Deus é e, na verdade, Ele não é. Estão rejeitando uma visão errada de Deus. Na semana passada a gente falou sobre o Deus on demand, Deus sob demanda, Deus a pedido. Esse tipo de Deus que só serve para atender os nossos pedidos. E se Ele não atende, Ele não serve ou Ele não existe, a gente o rejeita. Esse tipo de Deus on demand não existe, o Deus sob demanda. Na próxima semana eu quero falar sobre um Deus de matar, um Deus que parece não se importar, um Deus que não se importa. Como acreditar em um Deus que permite que coisas ruins aconteçam com pessoas boas? Como Ele parece que não se importar que crianças morram de fome ao redor do mundo? Como Ele não fez nada e deixou a minha mãe morrer tão precocemente? Enfim, essas e outras questões a gente vai discutir um pouquinho na próxima semana, tá? Mas hoje eu quero falar sobre um Deus que causa arrepios, ou um Deus de arrepiar. Eu quero acreditar em Deus, mas eu não sinto. Como você acredita em um Deus que não pode ver, um Deus que você não escuta falar audivelmente? Como é que você acredita num Deus que você não sente? Eu quero acreditar em Deus, mas eu não o sinto.
Talvez esse seja o seu caso. Você já orou, você já cantou, você já tentou ler a Bíblia, você foi à igreja, mas nada acontece. Você vai à igreja toda semana, às vezes você até se decidiu se batizar para ver se você sentia algo espetacular, mas você não sente a Deus. Você não sente a presença dele. É como se você estivesse orando e estivesse falando e não sente que tem alguém do outro lado ouvindo. Talvez você esteja vivendo isso agora, sentindo saudade do tempo em que você era criança ou do tempo que você era adolescente e naquela época a sua fé parecia fazer sentido, mas agora você quer acreditar em Deus e não sente. Pode ser que você frequente um pequeno grupo, e se você não sabe o que é um pequeno grupo, eu vou dizer para você, nós temos alguns aqui no encontro. Vou fazer um parênteses aqui. São pessoas que se reúnem sistematicamente na casa de um dos membros, né? E ali a gente, né, compartilha a vida juntos, né? A gente come junto, a gente compartilha as experiências da semana, a gente fortalece os laços de amizade, a gente ora um pelos outros, a gente tem uma reflexão bíblica, enfim. Se você ainda não faz parte de um pequeno grupo, você fala comigo no final que a gente vai encontrar um pequeno grupo para você, tá bom? Mas voltando, pode ser que você frequente seu pequeno grupo e sempre tem aquela pessoa irritante lá no grupo, no meio, que sente Deus em todos os lugares, manja? Aí ela vai compartilhar, e como foi sua semana? Aí a pessoa assim, minha semana foi maravilhosa. Eu estava falando com Deus e Deus falou assim, olha, faz exatamente tal coisa. Você lá olhando. Estava dirigindo, aquele trânsito, cansado, eu orei e minha música preferida tocou no rádio. Era como se Deus estivesse fazendo um carinho para mim. E você olhando. Eu pude sentir Deus porque eu estava atrasado e eu entrei no shopping e orei e aquela vaga de estacionamento bem na porta das lojas apareceu. E eu pude fazer o que eu tinha que fazer rapidinho. Olha, meu marido foi promovido, meu filho passou num vestibular de uma faculdade muito concorrida. Deus é tão bom. E você está como, né? Eu estava dirigindo e odiava todas as músicas do rádio. Eu fui ao shopping, fiquei 20 minutos dando volta para tentar achar uma vaga. Achei uma vaga na área descoberta. Quando eu voltei estava chovendo, estou todo molhado. Meu marido foi demitido, meu filho é burro, não aprende nada na escola, vai repetir de ano, enfim. Onde está Deus na minha vida que eu não entendo, eu não sinto? O que é de errado? Eu não sinto Deus. Se você já se perguntou onde é que está Deus, é sobre isso que a gente vai falar hoje. E eu quero falar para você hoje. Apenas por curiosidade aqui, eu sei que vocês discutiram nos grupos aí de convivência, mas eu quero conversar com vocês. Quantos, quero ver a mão aqui, vocês são corajosos, quantos diriam que vocês já sentiram em algum momento a presença de Deus perto de vocês? Legal. Praticamente todo mundo aqui sentiu, quase todo mundo já sentiu a presença de Deus aqui. Quantos diriam que sentiram a presença de Deus hoje aqui na igreja já? É difícil, né? Mas alguns. Ok, poucas mãos, mas enfim. Eu já vi gente dizer que sentiu Deus quando assistiu uma palestra bíblica, ou um sermão, ou uma música que fala de Deus e se arrepiou todo, começou a chorar, então tinha certeza de que isso é a presença de Deus. Aliás, falar em arrepiar, eu me arrepiei todo quando Priscila solou aí o Vem Viver, né, a música. Música bonita, né? Você estava aqui, que retrata aquela visão do Vale dos Ossos Secos de Ezequiel, né? Que Deus estava prometendo ali de restaurar a nação de Israel que estava cativa, né, vivendo na Babilônia, tinha se desfacelado, não era mais nação, não era mais povo, não era mais nada, e Deus fala assim, olha, está vendo esse vale, eu vou restaurar. E a música fala muito disso. Eu me arrepiei, e aí eu estou na dúvida, será que eu senti a presença de Deus hoje? Conversando sobre esse assunto com algumas pessoas, algumas me dizem que sentem Deus através de um formigamento, então, de repente,
Então, determinada situação, sente um formigamento, um calor. Já ouvi gente falar que sente um vento na nuca, e aí sabe que é Deus. Arrepios eu acho que é o mais comum. Se eu sentir um arrepio assim, era Deus comigo. Enfim. Sem sombra de dúvida, Deus pode dar para você qualquer uma dessas sensações, e infinitamente outras que a gente não pode nem descrever. Mas se você não sente a Deus de forma contínua, rotineira, de quem é a culpa? É sua, porque você não está sintonizado, você não está pronto, você não vive em oração. A culpa é de Deus, porque de repente Deus decide falar assim, olha, eu vou me revelar, eu vou me apresentar e eu vou me fazer presente para 80% das pessoas, mas para 20% delas, tipo, grandão ali, eu não vou me revelar para ele. Ou então a culpa do maestro lá da igreja, que escolhe umas músicas que nunca escolhe a minha preferida, e eu sinto Deus quando eu estou cantando, mas aí ele não escolhe a minha música preferida, então eu não sinto Deus, então a culpa é dele. De quem é a culpa quando você não sente Deus? O que eu quero mostrar para você hoje é que a presença de Deus, ela é muito maior, preste atenção nisso, ela é muito maior do que os nossos sentimentos. Ela é mais do que isso. Deus não está muito preocupado com os nossos sentidos, vamos assim dizer. Ele de se apresentar para que a gente tenha sensações. A presença de Deus é muito maior do que isso. Para a gente começar a conversar sobre isso, eu quero que você anote aí no seu guia de mensagem uma questão. Se você não sente frequentemente a presença de Deus, saiba que você não está sozinho. Você não está sozinho. Na verdade, há tantos versos parecidos na Bíblia, mas eu escolhi um aqui que eu acho que se encaixa melhor. É o Salmo 88, onde Davi diz o seguinte, olha, Senhor Deus, eu te chamo pedindo ajuda. Todas as manhãs eu oro a ti. Por que me rejeitas, ó Senhor? Por que te escondes de mim? Não pode deixar, Edu. Volta um. É isso. Nesse texto aí você está olhando para Davi. Davi é um dos grandes heróis da Bíblia. Ele tinha um relacionamento íntimo com Deus, a ponto de ele ser descrito o homem segundo o coração de Deus. Esse foi como Davi foi descrito na Bíblia. Um homem segundo o coração de Deus, tamanha intimidade que ele tinha com Deus. Davi foi o homem que na semana passada a gente leu um texto dele que ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não tenho medo do mal, porque eu sei que tu estás comigo. E esse mesmo cara escreveu isso aqui, olha, por que o senhor se esconde de mim? Por que você está me rejeitando? Eu oro para você toda manhã e você está fugindo de mim? Você permite que os inimigos façam o que estão fazendo comigo? Onde é que você está? Até mesmo Davi, não era sempre que ele sentia a presença de Deus. E olha que intrigante isso, até mesmo Jesus, que tinha mais íntima e pessoal comunhão com Deus, quando ele estava ali sendo crucificado, né, ele olha para o céu e ele grita uma frase em aramaico que Eli, Eli, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, onde é que você está? Por que você me abandonou? No seu momento de maior dor, de quebrantamento, ele não sentia a presença de Deus. Olha, eu sentia a presença a minha vida inteira, e agora que eu mais preciso, você some e me abandona? Se você não sente a presença de Deus, queridos, você não está sozinho. Eu não sei se você já leu algum dos trabalhos de C.S. Lewis. Volta e meia eu cito alguma frase dele aqui. C.S. Lewis, se você não sabe, ele foi um gigante literário da literatura cristã, talvez o maior de todos no século passado, século XX. Ele escreveu as Crônicas de Nárnia, onde naquelas crônicas ele apresentou muitos valores cristãos. Mas ele escreveu muitos outros livros. Um dos maiores best-sellers dele se chama... Espera aí que eu anotei aqui, eu esqueci.
o problema do sofrimento, onde ele descreve de forma conceitual, teológica e filosófica a coexistência entre um Deus de amor e um mundo onde existe dor e um mundo surdo para ouvir o clamor desse Deus amoroso. E ele trabalha então essa questão de forma brilhante sobre o sofrimento, a questão do sofrimento. Só que anos depois de ele descrever o sofrimento de forma brilhante e tentar responder algumas dessas questões que inquietam a humanidade, ele está vivendo o luto pela perda da sua esposa. E aí ele não mais escreve de forma conceitual e filosófica, mas aí ele escreve com a dor que ele de fato agora estava experimentando na sua própria carne. E aí ele começa a escrever com seus medos, cheio de dúvida, cheio de solidão, usando por metáforas, e o texto que ele escreve parece muito um salmo de Davi. C.S. Lewis escreveu o seguinte: onde está Deus? Dirija-se para ele em sua necessidade desesperada, quando qualquer outra ajuda é inútil, e o que você encontra? Uma porta fechada em seu rosto e o som de um ferrolho duplo do lado de dentro. Depois disso, o silêncio. C.S. Lewis estava talvez pela primeira vez sentindo a sua maior dor, e aí ele procurava a Deus e ele fala assim: olha, o que eu recebi uma porta na cara e alguém passando trinco do lado de dentro. E ainda se você segue depois a leitura nesse livro aí, ele fala assim: será que Deus um dia habitou aquela casa? Em silêncio, as luzes estão apagadas, enfim. Por metáfora, ele começa a questionar até mesmo a existência de Deus. Enfim, se você não sente a presença de Deus, você não está sozinho. O que eu quero fazer hoje com você é sugerir 3 possíveis razões pelas quais alguns de vocês, alguns de nós, não estão sentindo a presença de Deus. Estão falando assim: olha, sim, eu quero acreditar em Deus, mas eu não sinto. E a primeira possível razão, e anote aí no seu guia de mensagem, é que a gente espera por uma experiência sensacionalista. Às vezes você está procurando algo grande, dramático, algum tipo de sinal espetacular de Deus. Você está lá dormindo na sua cama e você fala assim: Deus, se o Senhor existe mesmo, eu quero abrir a janela e dar de cara com uma girafa. A menos que você não esteja lá no Animal Kingdom, lá da Disney, ou talvez num safari, a possibilidade disso acontecer é muito remota. Tem um vídeo que você com certeza deve ter recebido no seu WhatsApp aí durante esse ano, e eu separei para mostrar aqui para você. Às vezes a gente vê um sinal maravilhoso de Deus, né? Um raio, enfim. A legenda desse vídeo era o seguinte: diz que quando o pastor estava fazendo lá We realize that você vai entender. it's not happenstance that O pastor estava falando: se alguém tem algo contra esse casamento, se manifeste agora. Pá, casamento ao ar livre nunca dá certo, viu, gente? Tá chovendo. Brian and Holly have E às vezes a gente é assim, né? A gente quer um sinal de Deus, a gente quer viver uma experiência sensacional, a gente fala assim: você existe, manda um raio aí, né? E esse negócio de pedir sinal, a gente pensa que é uma coisa dos nossos dias, aí vocês até devem ter discutido isso hoje no grupo, mas é um negócio antigo. Uma vez fizeram isso com Jesus, eu quero ler até o texto com vocês aí, está lá no Evangelho de João. E os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: olha, o que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. E aí Jesus respondeu: Ele quer que vocês creiam naquele que Ele enviou, respondeu Jesus. Eles disseram: que milagre o Senhor vai fazer para a gente acreditar no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? Então,
essa coisa de pedir sinal para Deus, se você faz isso, você não está sendo original, tá bom? Isso é uma coisa antiga. E alguns de vocês podem ser assim, vocês querem sentir a presença de Deus através de algo sensacional, sobrenatural, espetacular. Você quer sentir isso, você está procurando talvez a voz audível de Deus. Você está namorando um cara, mas você não está muito feliz com o seu namoro. Mas você também não quer abandonar o namorado sem ter a certeza que você vai arrumar um outro melhor. E aí você fica nesse impasse. E se eu não arrumar algo melhor, como é que eu vou terminar com esse cara? Eu não posso jogar fora sem ter a certeza de que tem aí um plano B, né? E aí você quer que Deus fale para você claramente, olha, larga desse cara, porque esse é um cara, é um namorado econômica, e eu vou arrumar para você um namorado classe executiva. Tem uma piada aí, se você não entendeu, porque você não estava aqui semana passada. Vai lá no YouTube, no nosso canal, e você vai entender. Assiste a mensagem de semana passada. Mas a gente está nesse impasse. Queria que Deus descesse e falasse assim, olha, faz isso. Queria que o anjo brilhante aparecesse com uma seta e falasse, olha, é por ali que você tem que ir. Deixe-me dizer apenas isso. Deus nem sempre se revela assim. Há momentos em que você pode senti-lo, mas há momentos que você não pode. Eu acredito que um monte de gente com muita frequência estão buscando uma experiência sensacionalista. Eu quero sentir a voz de Deus. Eu quero fazer algo grande. Senhor, ajuda-me a vê-lo. Faça a terra tremer. Às vezes a gente está esperando que Deus chegue para você com a voz do Cid Moreira e fale, Wesley, né? Chame pelo teu nome. Mas não é assim. E se Deus não faz essa aparição de arrepiar, as pessoas o rejeitam. Porque ou ele não existe, ou ele não se importa. Eu quero acreditar em Deus, mas eu não consigo. Muitas vezes Deus tem se revelado de diversas formas. Através de um amigo, através de uma comunidade como essa, um encontro, através de uma música em que você se emociona e percebe que ela tocou fundo no seu coração. Às vezes Deus tem se revelado a você através de um trecho da Bíblia, mas como você ainda está esperando a girafa aparecer na janela do seu quarto, você não tem sentido que Deus está com você. Deus tem a capacidade de realizar algo sobrenatural para se apresentar a você? Tem. Mas isso não quer dizer que Ele sempre vai fazer isso. Fique atento aos detalhes. De repente Ele está querendo se apresentar a você, mas no detalhe. E você está perdendo porque está esperando algo sensacional. A segunda razão, porque nem sempre a gente sente a presença de Deus perto da gente, é porque talvez o nosso coração está endurecido. Note aí no seu guia de mensagem, seu coração endurecido. Pode ser, talvez, que o seu coração tenha criado alguma rejeição para as coisas de Deus. Talvez não seja completa, uma rejeição parcial, mas, enfim. Alguns de nós, quem sabe, em algum momento da vida, foi muito sensível à presença de Deus. No entanto, algo aconteceu e você simplesmente ficou frio para a voz dele. Há um episódio na vida de Jesus que ele havia acabado de ensinar uma parábola, uma história, um conto, e a parábola do semeador. E aí ele disse o seguinte: pois o coração desse povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter-se e eu os curaria. E aqui Jesus está falando de um público que endureceu o coração e fechou os ouvidos, fechou os olhos. De algum modo podiam ouvir, podiam ver antes, mas agora já não podem porque endureceu o coração. E talvez seu coração se fechou para as coisas de Deus por conta de uma frustração que você viveu,
talvez seja pelo mau exemplo de outros cristãos, porque você teve uma oração que não foi respondida, pelo mau proceder de alguns líderes religiosos, enfim. Mas talvez, eu não quero usar isso para te assustar, mas talvez alguns de vocês permitiram que o coração ficasse endurecido para as coisas de Deus por conta do pecado. Como assim? Você precisa entender que a causa número um, de endurecimento de coração, de quebra de intimidade com Deus, é o pecado. Pecado é quando você faz alguma coisa que lá no fundo você sabe que não deveria fazer. Isso aí vai criando uma barreira entre você e Deus. Significa que Deus não te ama mais? Não. Significa que você deixou de ser cristão quando você peca? Não. Quando você peca, você ainda é um seguidor de Jesus. Quando você peca, ainda Ele te ama. Da mesma maneira. O que acontece é que a intimidade que você tem com Ele, ela vai sendo diminuída. Por exemplo, digamos que um marido, uma mulher, um relacionamento conjugal. Ou o marido ou a esposa comete adultério. Eles ainda são casados, sim ou não? Tecnicamente, sim. Ainda são casados. Mas a intimidade continua a mesma, sim ou não? Algo aconteceu. Houve quebra de confiança e a intimidade ela regrediu, ela diminuiu. E o pecado é assim. Ele sempre cria uma barreira entre você e Deus. Sempre que a gente vai vivendo, fazendo coisas que a gente sabe que não deve fazer, a intimidade vai diminuindo. É como uma placa, um muro que vai sendo criado entre você e Deus. E ao longo do tempo ele cresce e já não podemos sentir que Deus está lá. O texto que já está aí na tela, em Mateus, Jesus dizendo assim, pode o outro. Pode pôr, Edu, pode passar. Olham, vejam, o braço de Deus não foi amputado, ele ainda pode salvar. Os ouvidos de Deus não estão obstruídos, ele ainda pode ouvir. Não há nada de errado com Deus. O erro está com vocês. A vida torta de vocês foi o que separou de Deus. Seus pecados estão entre vocês e Deus. Palavra dura do profeta Isaías, né? Mas é verdade. Um outro exemplo que eu quero contar para vocês, sempre conto história minha aqui, mas dessa vez eu vou contar a história do meu irmão. Eu tenho um irmão que é 2 anos e 9 meses mais novo que eu. E quando ele estava no último ano do ensino fundamental, ele estava para se formar, a escola dele fez a viagem de formatura, né? Foram todos os alunos e professores, foram para uma colônia de férias em Campos do Jordão, aqui perto de São Paulo, na Serra da Mantiqueira. Eu acho que vocês todos conhecem, né? Foram passar alguns dias lá, a formatura se aproximando, de repente muitos alunos iam se despedir, né? Iam tomar outros rumos acadêmicos, enfim, era uma viagem de formatura da 8ª série na época, ensino fundamental. E todo dia meu irmão ligava para casa para falar como estava. Estava bem, estava ruim, estava bem, tudo bem. Como tinha sido as coisas e tal. Minha mãe sempre muito preocupada. Toda vez que o telefone toca em casa, minha mãe atende e fala, e aí, tá tudo bem aí? Né, até hoje. Perguntou para o meu irmão, e aí, você está bem? Está tudo bem aí? Aí o meu irmão falou assim, mais ou menos, hoje eu tive febre. Aí, isso para uma mãe já é longe do filho ainda. E aí meu irmão, para ajudar, ele falou uma frase que a gente nunca esquece lá em casa. Ele falou assim, olha, eu estou usando todas as blusas que eu levei. Estou vestindo todas as blusas que eu trouxe. Cara, estava um sol, outubro, um sol de rachar aqui em São Paulo. O raciocínio que minha mãe teve, que eu também tive na época, foi, olha, se ele está usando todas as blusas, ele deve estar ardendo em febre. Deve estar passando muito mal. E meu pai tinha um compromisso inadiável. Minha mãe, assim, na mesma hora, falou, vamos ter que buscar o seu irmão lá. E meu pai tinha um compromisso inadiável na igreja, não podia ir, eu não dirigia ainda na época. Aí eu liguei para um amigo meu, falei, olha, meu irmão está passando mal lá na viagem dele, a gente precisa buscar, meu pai empresta o carro, você topa aí com a gente?
Top, meu irmão tá usando todas as blusas que ele levou, coitado, tá passando mal. Beleza. Rapidinho a gente se arrumou e foi. Quando a gente estava chegando lá, a gente começou a perceber algo estranho. São Paulo, um sol de rachar, 30 e lá vai cacetada graus. Quando a gente começou a subir a serra, um tempo feio, garoa, vento, frio. Quando a gente desceu do carro, mas era um frio, que eu acho que não sei tanto frio na minha vida, porque eu não estava preparado. Eu fui assim, ó. Mas estava fazendo uma sensação térmica muito baixa, porque tinha muito vento e muita garoa. E aí, na hora que a gente desceu do carro, a certeza veio. Ele está usando todas as blusas dele, não por conta da febre, por conta do frio, que estava de rachar. Enfim, mesmo com toda a insistência da minha mãe, meu irmão não quis voltar, a febre já tinha passado e ele estava quentinho lá com todas as blusas que ele tinha levado. Por mais que as pessoas ao redor estavam batendo os dentes de tanto frio, o irmão, com várias camadas, estava lá, tranquilo, feliz, junto com os amigos dele, não estava passando frio. O ponto que eu quero chegar é o seguinte: muitas vezes o frio está lá, ao redor, mas você não sente porque você está bem agasalhado. Você está com muitas camadas de roupa e o frio não chega até você. Os que estão à sua volta podem estar sentindo todo o frio, com toda a sua fúria, com toda a sua capacidade de fazer uma pessoa tremer, mas você está lá, sem sentir nada, porque você foi se vestindo com várias camadas de roupa e o frio não te incomoda. Então, o ponto que eu quero chegar é o seguinte: se você deixar que o pecado continue governando a sua vida, você continuar fazendo aquilo que você sabe que não deve fazer, isso vai como fosse você vestindo uma camada de roupa acima de uma camada de roupa, e aquilo vai te isolando daquilo que está lá fora. O frio está lá, mas você não mais o sente. Deus está à sua volta, mas você criou várias camadas entre você e Deus, e você não mais o sente. E aí você pode dizer para mim, Wesley, mas pode ficar tranquilo que eu não estou fazendo nenhum dos grandes pecados. Ok, parabéns, isso é bom. Mas quais são os grandes pecados? O problema, na verdade, é que muitos de nós, a gente está aprendendo a viver com os pecados que a gente podia chamar de sanitizados, ou pecados culturais, ou pecados necessários, vamos assim dizer. A cultura te diz, olha, todo mundo faz isso, então, aliás, não tem nem como viver sem fazer isso. Então, isso não tem problema, não é uma grande coisa. Então, você continua vivendo com isso, morando com isso. Eu não sei o que é para você, pode ser inveja. Você não pode abrir o Instagram e falar assim, olha, nossa, como eu queria ter aquela bolsa. Olha, como eu queria fazer aquela viagem que o fulano está fazendo. Como eu queria ter uma namorada que nem a do fulano. E aí você começa a falar assim, eu odeio todos os meus amigos. Não sei nem porque eles são meus amigos aqui no Instagram. Porque eu queria todos eles. Eu odeio todos eles. Enfim, inveja. Pode ser fofoca. Você adora fazer fofoca. Às vezes você faz até com boa intenção. Eu não estou contando para fazer fofoca, é para você orar por ele. Né? Acontece. Pode ser luxúria, gula, preguiça. Enfim, pode ser um monte de coisa. Coisas pequenas que você não vai dando importância e ao longo do tempo vai endurecendo seu coração, vai criando camadas, para você não sentir o ambiente externo mais. E foi o que estava acontecendo com Davi. Novamente a gente usa Davi como exemplo. Até o ponto de que ele percebeu que isso estava acontecendo e ele fez uma oração, e ele orou assim. Depois de muitos erros, ele orou a Deus assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Coloca dentro de mim pensamentos e desejos limpos e sinceros. Mais uma vez, queridos, não estou falando isso para que você se sinta mal. Estamos juntos no mesmo barco, tá? Mas é possível que você não sinta a presença de Deus, porque o pecado está te bloqueando. Mas a realidade é que Deus ainda está. Ele ainda está com você.
Eu nem sempre sinto Deus. Pode ser que você esteja esperando uma experiência sensacionalista. Ou pode ser que o seu coração tenha se tornado um coração difícil. Mas tem uma terceira razão que eu separei. Tinha até outras, mas eu separei essas três, e é que Deus quer aproximá-lo. Anote aí no seu vídeo de mensagem. Deus quer aproximá-lo. Às vezes você está rejeitando a Deus porque você acha que Ele não aparece para você, porque você não o sente, que Ele não está perto de você, e você acaba rejeitando esse Deus. Mas o que está acontecendo é exatamente o contrário. Deus quer atrair você para mais perto dEle. Paulo fala ao povo de Atenas, aos atenienses, o seguinte. Ele fala o seguinte, está lá em Atos 17. Ele diz assim, ó, Ele fez o mundo, Ele, Deus, né? Fez o mundo e tudo que nele há, e visto que é o Senhor do céu e da terra. E aí Paulo explica logo em seguida a razão pela qual Deus criou o mundo. E Paulo diz assim, Deus fez isso para que os homens o buscassem, e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. O que foi que Deus fez? Deus fez o mundo, Deus mostrou a glória de quem Ele é. Mas por que Ele fez isso? Ele fez isso para que as pessoas dissessem, olha que Deus maravilhoso, criou tudo, eu quero ficar perto desse Deus. Eu quero procurar esse Deus. Eu quero conhecê-lo, eu quero persegui-lo. Pode haver épocas em que, e aí só sou eu sugerindo, tá? Você pode não sentir Deus, porque Deus quer levar você para um lugar onde você tenha mais desejo por Ele. Não sei se você já foi privado de alguma coisa assim, mas a privação, ela desenha o desejo. A privação desenha o desejo. Vou explicar. Quando você é privado de comida, qual é o seu desejo? Comer. Você tem fome. Quando você é privado de água, você tem sede. E de repente, mais uma vez, só sou eu sugerindo aqui, mas é bem possível que seja. Quando você não sente muitas vezes a presença de Deus ao seu lado, o que você deseja? O que você tem? Fome e sede de Deus. E o que acontece? Você começa a perseguir a Deus, a buscá-lo, e a sua intimidade com Ele aumenta. Deus quer aproximar de você. Faz sentido isso ou não? Quanto mais você trabalha, mais você tem vontade de que as suas férias cheguem. Mais você valoriza aquilo, mais você valoriza a sua folga. Deus criou o mundo, em especial a raça humana, porque Deus é um Deus relacional. Ele ama e quer ser amado de volta. Deus quer ser o número 1 da sua vida. Ele quer ser o seu maior desejo. Ele quer que você o persiga. Eu não sinto Deus. Deus é muito maior do que os seus sentimentos. Sentir Deus ou não sentir Deus não significa que você tenha mais fé ou menos fé. Só porque você sente a presença de Deus. Só porque Deus fica em silêncio não significa que Ele esteja ausente. A boa notícia que a Bíblia nos dá é que lá no profeta Jeremias diz assim, vocês me encontrarão sempre que me procurarem. Mas para isso precisam me procurar de todo o coração. É verdade, diz o Senhor, vocês me encontrarão. Talvez Deus vai criar no seu coração uma saudade. Você vai ficar um tempo sem sentir a presença dEle. E Deus está criando no seu coração uma saudade. E aí, de repente, um dia você acorda e fala assim, Senhor, faz tempo que eu não sinto você perto de mim. Eu quero experimentar você hoje. Você começa a procurar a Deus, perseguir de todo o coração.
E esse é o acordo. Quando você começa a procurá-lo, Deus se revela a você. Você o encontra. Se você sente Deus de uma forma miraculosa, poderosa, sobrenatural, abrace isso. Valorize isso. Porque é Deus se revelando a você. Naqueles momentos em que Deus se apresenta para você, naqueles momentos de arrepiar, que você sente, e aí você faz igual Moisés, você tira as sandálias porque você fala assim, olha, eu estou em lugar santo porque Deus está aqui comigo. Abrace esses momentos. Se for o caso, deixe as lágrimas rolarem. Curta o momento porque você sabe que você está com Ele. Mas nem sempre vai ser assim. E você não precisa rejeitar a Deus quando isso acontecer. Quando você não sentir a presença de Deus. Sabe por quê? Porque os seus sentimentos não são confiáveis. Não rejeite a Deus quando você não o sentir, porque não quer dizer que Ele não está lá, Ele está. Outra questão, nós devemos prestar mais atenção nos detalhes do cotidiano. Quando você está dirigindo para trabalhar bem cedo, você vê o nascer do sol e as cores no céu salpicadas. Você olha para aquilo e você vê Deus. Veja Deus. É Deus exibindo toda a sua glória para você. Sinta a presença dele. Quando você faz um trabalho bem feito lá no seu escritório, sinta que é Deus com você, porque foi para isso que Ele te criou, foi para isso que Ele dotou você de talentos e dons. Sinta que Deus, você fala assim, olha, eu percebo que Deus agiu em mim, é para isso que eu fui criado, é por isso que eu sou bom nisso. Quando você ora por alguém, quando você abraça alguém durante o dia, quando você faz a diferença na vida de uma pessoa, sinta Deus junto de você, porque é Ele usando você para distribuir o amor dele, como representante dele. Quando você chega na sua casa e seu filho ou sua filha vem correndo para te abraçar, é Deus estando ao seu lado, é Deus com você. Não será sempre um arrepio, talvez não vai ser audível, não haverá raios no céu, mas tenha uma certeza, Deus sempre está com você. Deus sempre está com você. Não confie nos seus sentimentos. Os sentimentos, eles são falhos. Sentimento não é fato. O fato é que Deus nunca vai deixar você nem te abandonar. Quando você o procura, você o encontra. E só para terminar, eu quero fazer uma ressalva aqui também. Mais importante, talvez, do que sentir a Deus, eu quero que Ele me sinta. Eu quero que Ele sinta o meu coração, a minha adoração, o meu louvor, o meu culto, a minha fidelidade, a minha obediência. Eu quero que Ele sinta eu adorá-lo. Mesmo que eu não sinta a sua presença, eu vou adorá-lo. Se eu sentir, melhor ainda. Mas não importa o que eu sinto, meu desejo de recebê-lo é o mesmo. E quando isso for real na minha vida, na sua vida, de alguma forma Ele vai se revelar a você, porque Ele prometeu. Se você buscar de todo o coração, você vai me achar. Posso orar por você? Pai querido, muitas vezes a gente está rejeitando a Ti, porque parece que não sentimos mais a Tua presença ao nosso lado. A gente não sabe exatamente o porquê, mas ajuda-nos a ter junto de nós a certeza de que, a despeito dos nossos sentimentos, o Senhor nunca nos abandona. O Senhor sempre está ao nosso lado. Se for, Senhor, um coração endurecido e difícil, assim como Davi, pedimos para o Senhor criar em nós um novo coração, com novos pensamentos e desejos. Se estamos longe de Ti, o Senhor quer nos aproximar de Ti.
Que a cada dia nós possamos procurar a Ti, persegui-lo, tateando, para que enfim possamos encontrá-lo. E toda vez que sentirmos a Tua presença ao nosso lado, Senhor, que essa experiência seja maravilhosa, que possamos compartilhar o Teu amor com quem está à nossa volta. Muitas vezes a gente quer acreditar, mas tem dúvidas, tem medo, a solidão nos atrapalha. Mas, Senhor, a despeito de todo esse turbilhão de emoções que vivemos, mais uma vez a gente te pede que nos dê a sensação de que a Tua presença nunca nos abandona. Queremos viver isso, Senhor. Estamos te procurando hoje, essa semana que começa agora. É uma semana em que vamos te procurar. Se possível, revele-se a nós. Mas a despeito da sua ou não revelação, que o Senhor sinta o nosso coração sendo entregue a Ti, a nossa adoração e a nossa obediência. É o que nós desejamos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado pela presença. Hoje é o último sábado do mês, então o nosso coffee break é especial, é pelos aniversariantes do mês. Se você fez aniversário no mês de setembro, você pode já subir lá que a gente vai cantar parabéns para você, tá bom? E não se esqueça, sexta-feira, aniversário do TA, sábado, encontro amanhã a partir das 10 horas aqui da manhã, tá bom? Muito obrigado e até a próxima semana onde a gente encerra essa série.